Shalom, paz do Senhor. Esse é o canal Samarone. Quem vos fala aqui é o pastor Samarone. Agradeço, você caiu de paraquedas, se inscreve nesse canal aí, tá bom? Você estará concorrendo a um relógio folheado a ouro igual a esse aqui. Se inscreve no canal, tá bom? Deixa um comentário, sua pergunta. Fala pra mim de onde você tá falando, pra mim te conhecer, pra mim saber, ter uma noção para até onde o vídeo está chegando, tá bom? Compartilha, se inscreve, deixa seu like. O like é muito importante, aperta o dedo aí, tá bom? No like. Eu quero falar um pouco aqui, uma primeira mensagem que eu trouxe para a igreja no ano de 2026. Era uma sexta-feira, dia 2, a primeira mensagem do ano. Um culto muito importante, que através dessa palavra, quem sabe Deus nos dá uma força, um alívio, um escape, uma resposta, para a gente conseguir marchar até dezembro desse ano, com fé em Deus, crendo na vitória. Então, eu falei sobre os Efésios, a primeira carta aos Efésios. Vou ler aqui, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, e o verso número 4. Quando Deus manda a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta foi para Éfeso, a primeira igreja da Ásia. A igreja maior, uma igreja importante, uma igreja muito rica, muitos membros. E a primeira carta foi para Éfeso. E aí eu quero frisar, no capítulo 2 e versículo 4, Deus dando uma advertência para os Efésios, para ele. E essa foi a causa da ruína da igreja primitiva. Então, foi o motivo da ruína da igreja primitiva lá atrás, no ano 30, o ano 60 depois de Cristo. Fala assim, ó, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, tá falando para eles, o Efésio, a igreja de Éfeso, que deixaste o primeiro amor. Deus estava advertindo eles, falando que eles perderam o primeiro amor, certo? É essa a advertência que Deus deu. Aí nós vamos falar de Éfeso, que Éfeso era uma igreja muito grande. Igreja fundada pelo apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias. No caso, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo acabou fundando essa igreja de Éfeso e permaneceu lá por 3 anos. E a igreja cresceu muito. E ele tinha muita dificuldade, porque ele enfrentou ali uma resistência muito grande, porque Éfeso tinha uma divindade por nome de Diana, ou ela é chamada de Diana, princesa Diana, porque segundo a mitologia deles, dos gregos, Diana ela era filha do Zeus. Zeus é o deus mais poderoso da mitologia grega, ele é o principal deus. Então essa Diana era filha de Zeus, também chamada como Artemis ou princesa Diana, né? Segundo eles, era filha de Zeus. E nessa igreja de Éfeso, nessa região, tinha um templo chamado Templo de Diana, Templo da Princesa Diana, ou Templo da Artemis. Era o maior templo já construído pelos primitivos da igreja cristã antiga, e era uma tecnologia absurda para a época. O templo em questão, ele é considerado até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cujo seu comprimento é de 155 metros e a sua largura é de 55 metros. É uma obra faraônica contendo 127 estátuas de pilares de mármores, raríssimo. É uma obra gigantesca, faraônica, muito linda. Então, Paulo enfrentou ali a idolatria muito grande, devido a esse templo, essa deusa e essa obra faraônica que comportava mais de 10 mil pessoas, fácil. Imagina 10 mil pessoas ali dentro cultuando um deus pagão. Era desigual. Paulo enfrentou muita dificuldade ali, sabe? Muita restrição, muito impedimento. E essa obra aí perde para o Templo do Salomão em apenas 11 metros de comprimento. Ela é menor que o Templo de Salomão hoje em São Paulo. Ele é 11 metros maior que essa obra aí, da Diana, esse templo.
155 metros de comprimento. Ela perde para o Templo de Salomão em 11 metros. Para você ver o tamanho dela. Você olha o Templo de Salomão aqui no Brasil, em São Paulo, você tem uma noção de como que era o templo naquela época. Então a idolatria é muito grande, a feitiçaria era enorme e os mágicos, tinha muitos mágicos e adivinhos. Paulo, certa vez, repreendeu uma menina com espírito de adivinho e foi parar na cadeia. Sabe, lá o mal imperava mesmo. Então essa igreja tinha que se destacar com poder e grande glória, porque a força do calça apertada era muito tremenda nesse lugar. E Paulo conseguiu fundar essa igreja, uma igreja cresceu, era uma igreja rica, uma igreja próspera, sabe? Tinha uma doutrina rígida, eles conseguiam discernir quem era um apóstolo de verdade, quem era um pregador de verdade, eles conseguiam, ninguém enganava ele, que nem hoje muitas pessoas são enganados. O cara fala meia dúzia de palavras em inglês aí, of the king of the power, já acha que é, sabe? Esse guri pra mim aí é um lobo em pele de cordeiro, é um falso profeta, cuidado com essas pessoas. Éfeso não deixava se enganar não, falso profeta lá não vingava, eles sabiam definir quem era quem, sabe? Porque como se reconhece uma igreja verdadeira? Como se conhece? Você conhece pelos sinais. Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pegarão serpentes, escorpiões, essas coisas. É poder. A igreja, o camarada tem que entrar lá cheio de pecado, sair renovado e restaurado pelo poder do sangue de Jesus. O camarada tem que entrar lá cheio de droga, drogado e ser liberto das drogas. Chega lá alcoólico e ser liberto do alcoolismo. Chega lá prostituta, cheio de pecado, de lascívia, isso, luxúria e aquilo, ser liberta, transformada pelo poder, a glória de Deus e tornar uma ótima mulher, uma ótima pessoa. Chega lá enfermo, impor as mãos sobre ele, e o obreiro ora, a pessoa recebe a cura e sai sanado. É essa a igreja, a função da verdadeira igreja. Tem que ter esses sinais. Os sinais seguirão os que crêem. É real até hoje, os sinais tem que ser notório, na igreja verdadeira, chamada noiva do Cordeiro. Não apenas um templo, não apenas uma reunião, que muitas igrejas hoje têm reunião. Sabe? Reunião, Deus não quer reunião. Deus quer culto, quer ser cultuado por mim e por você. Nós temos que prestar a Ele um culto, em oferta de cheiro suave. Uma mera reunião se torna um rito. É o que estava acontecendo. Por isso que Deus advertiu os Efésios, olha, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Já não era mais um culto. Os Efésios já não cultuavam mais a Deus, não cultuavam mais ao Senhor. Era apenas uma simples reunião. Deus não quer reunião, uma aglomeração de pessoas para ir lá. Eu vou ir no culto hoje, porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Eu vou no culto hoje, porque senão o pastor vai falar no grupo aí da igreja e vai dar um pito, vai chamar a atenção. Eu não quero que ninguém chame a minha atenção, eu vou no culto hoje. Eu vou no culto hoje porque eu tenho que louvar lá, porque senão vou sentir minha falta lá, o pessoal depois vai me chamar a atenção. Eu vou no culto, ia no culto por ir. Deus não quer isso, que você vá no templo dele só por ir, só para preencher um lugar, ser membro de banco, só para estar ali por acaso. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que você fale, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vá com o coração puro, um coração quebrantado, entregar a Deus o seu culto racional a Deus. Deus é isso. Deus quer ser adorado por você, por espontaneidade. Não alguém impor essa ordem para você e você tem que ir no culto hoje porque eu quero que você louva esse, você lê essa palavra, sabe? Você só está indo porque te pediram. Aí não está sendo de coração. Deus não quer isso. E eles reuniam e não era mais culto. Fazia as coisas desleixadamente, fazer por fazer, porque tinha que fazer, porque se não fizesse alguém ia chamar atenção. Aí Deus envia essa carta e chama a atenção. Olha, tenho porém contra ti, deixaste o primeiro amor. Olha, Deus advertiu eles. Lembra onde caiu, se arrependa. Deus está te dando chance hoje.
Quem sabe muitas vezes você vai no culto assim só para preencher um lugar, só para que o pastor, o teu obreiro não te chame a atenção, sabe? Não é isso. Deus quer que você se arrependa. Se você perdeu o primeiro amor, se arrependa. Busque a Ele. Deus quer pessoas com coração puro, um coração quebrantado para cultuá-lo, sabe? Paulo estava dando, Deus estava dando essa instrução ao povo, ao seu líder, e depois dessa repreensão, desse alerta, Deus fala assim, ó, e ao que vencer, Deus dá um alerta. Aí Deus dá uma promessa. Deus faz uma promessa que está em Apocalipse, capítulo 2 e o verso 7. Deus fala assim, ó, para essa mesma igreja de Éfeso, a primeira igreja, a primeira carta foi para Éfeso. Olha, diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, Deus está falando, Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu, ó, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então Deus chama a atenção dos Efésios, ó, eu sei que vocês perderam o seu primeiro amor, vocês esfriaram na fé, arrependa-se, volte, busque o primeiro a Deus, volte me adorar, sabe? Muitas das vezes o mundo, alguma coisa, o trabalho, isso aqui, um conflito do lar, da família, esposo, filho, marido, às vezes até o próprio mundo, até as próprias, sabe, coisas que acontecem, coisas que não devia acontecer, acontece que nos entristece. Como esse resultado aí, da passagem do ano, meter a mão nesse sorteio aí. Essas coisas entristecem a gente, nós. Perdemos a fé no sistema, perdemos a fé nas pessoas. Isso faz com que o nosso amor esfrie. E muitas outras coisas, que a gente fica desgostoso com esses homens, líderes que a gente vota, que a gente coloca lá no governo, lá em cima para nos representar e acaba nos decepcionando. Isso nos magoa, isso acaba fazendo com que nós esfriamos a fé. Aí vem um obreiro aqui, de lá, de cá, não importa o tamanho, tem até um garoto aí de 14, 15 anos, sabe? Vem falando off the king, the power, the man, não sei o quê. E todo mundo, é um lobo em pele de cordeiro. Sabe quanto esse guri cobra para pregar? 80 mil reais em média. Sabe? É essas coisas que a gente vê, que a gente fica triste, que faz com que muitas pessoas esfriam a fé, perde o amor nas coisas de Deus por causa de pessoas assim, lobos em pele de cordeiro. Muitas coisas nos entristecem. E naquele tempo não era difícil. Os Efésios esfriaram e serve para nós esse alerta. No dia de hoje também esse alerta é para nós. Deus diz, lembra da onde caíste, se recomponha, busque o primeiro amor. Eu gosto muito de uma música do David Keeler, que é isso mesmo, a essência da adoração, voltar ao primeiro amor. Aquela música fala muito comigo, eu me alegro, porque eu quero sempre isso, é voltar ao primeiro amor, não quero perder esse amor por Deus, pelo Pai, pelo que Ele fez por mim naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. Não quero perder esse amor, eu reconheço, sabe? Quero muito mais amar o Senhor. Aí Deus faz essa promessa para eles, para que desse um ânimo para eles, ao que vencer, dali de comer da árvore da vida. Você sabe por que Deus fez essa promessa? E essa promessa vale para mim e para você hoje. É uma promessa. Ele disse, ao que vencer, vou dar de comer da árvore da vida. Irmão, que coisa maravilhosa você tocar naquele fruto. E sabe o que representa a árvore da vida? E por que Deus fez essa palavra, essa promessa? Vou te falar agora uma revelação. Eles perderam o primeiro amor. Quando você perde o primeiro amor, você perde o quê? A comunhão com Deus. Você perde a comunhão com Deus. Você sabe o que é a nossa árvore da vida hoje? Nos dias de hoje, a nossa árvore da vida é a cruz do Calvário. Porque o nosso fruto foi pendurado nela. Como é que o anjo disse para Maria,
quando ele falou que ela ia gerar um filho, ela disse: não temos, mulher, porque bendito é o fruto do seu ventre. Bendito é esse fruto do seu ventre. A nossa árvore da vida hoje é a cruz do Calvário. A nossa árvore da vida é Jesus, que foi despendurado lá. E a nossa árvore da vida é Ele. O teu sangue nos deu comunhão. A nossa árvore da vida hoje é isso. E nós simbolizamos com a celebração da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É o suco da vide. O suco da vide. Nós comemoramos que nos dá comunhão com o Pai de volta. No momento, a nossa árvore da vida é a cruz do Calvário. Jesus, quando morreu, o véu do templo rasgou do alto a baixo, nos dando comunhão com Deus, nos dando livre acesso. Hoje nós temos livre acesso, temos comunhão com Deus. E aqui ele dá um alerta para nós, para se nós ficar firme e vencermos, ele nos dará pessoalmente de comer da árvore da vida, que essa fruta nos dará comunhão com Deus para sempre. Jamais perderemos a comunhão com Deus. Por isso ele nos faz esse alerta e ele nos faz essa promessa que ao que vencer dará de comer da árvore da vida. Porque o que ele almeja para nós é isso. Nós temos com ele comunhão eterna para sempre. A igreja de Éfeso se foi. Não existe mais. Quem sabe não conseguiu se voltar, se humilhar, buscar o perdão. E Deus disse para ela: se você não se humilhar, não se arrepender, tirarei do meio de vós o candeeiro. Sabe o que é o candeeiro? É a presença do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. E por esses dias, não muito distante daqui, não sabemos a data ainda, o Senhor vai retirar deste mundo o candeeiro, que é a presença bendita do Espírito Santo. Vai arrebatar tua noiva, vai levar tua igreja ao encontro do Senhor nos aires. Nós não passaremos pela grande tribulação, nós não, porque tem que ter a diferença de quem serve e quem não serve. A grande tribulação, depois eu vou fazer outro vídeo, não é para nós. A grande tribulação não é para nós, para a noiva. A igreja não. Pode ser para os desviados, pode ser para os ímpios, pode ser para os judeus. Eu vou te falar no outro vídeo para quem que é a grande tribulação. Tem um porquê. Que o próprio povo pediu isso. Sentenciou a sua própria cabeça. Depois no outro vídeo eu vou te falar. Mas a noiva do Cordeiro não. Para a igreja, para mim, para você, Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Você não sabe o dia que o ladrão vai vir roubar sua casa. O anjo tocou a trombeta lá, sumimos daqui. Estaremos com o Senhor nos aires. Sabe? Aí ficaremos lá 7 anos nas bodas do Cordeiro na festa. 7 anos. Enquanto isso aqui embaixo, 7 anos de tribulação. Aí, meu irmão, fique firme. Se apegue com Deus. Caiu? Esfriou o primeiro amor? Corre atrás. Busque o primeiro amor. A promessa está aqui. Ao que vencer, ele vai dar de comer da árvore da vida. E se você comer desse fruto, nós teremos comunhão com ele para sempre. Estaremos com ele junto. Seremos assim como ele é, nós seremos também. Fique com essa palavra. Ânimo. Vamos comer do fruto da árvore da vida e teremos comunhão com ele para sempre. Fique com essa palavra. Se você gostou, compartilhe, se inscreve no canal. Ative o sininho, tá bom? Shalom, que a paz esteja convosco.